A paz do Senhor, meus amados e amadas. A Deus toda honra, todo louvor, toda glória. Nós só estamos aqui porque Ele assim quer, Ele assim permite. Que nós possamos render a Ele uma adoração que o agrada, uma adoração que Ele receba e que nós possamos, em tudo que fizermos, render-lhe glória, render-lhe a majestade, o louvor, tudo em nós seja por Ele e para Ele. Amém? Então vamos à leitura de hoje. A adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, 13. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo e do seu dinheiro. Ele deseja a sua total devoção, não migalhas da sua vida. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus 12, 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como, e então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus confortável e politicamente correta e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, 23. Adorar em verdade significa adorar a Deus como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus disse que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita um corpo, e Deus concedeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. Adoração nada mais é que seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimento não é louvor, em absoluto. Não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a atitude do nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade genuína.
A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido com uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas, confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. Veja Salmos 7,17, 149,3, 153, Esdras 3,11, Neemias 8,6, Hebreus 13,15. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à medida especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João 4:23. Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus, ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas
ou exclamações corriqueiras como Louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou vãs repetições às orações indiferentes. Mateus 6, 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando estão deixando de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que eu encorajo a ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria: por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas? Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo, e ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios 14, 16, 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que te visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos 12, 1. Por que o corpo? Porque o Senhor não diz: apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada, é inútil. Enquanto você estiver neste mundo, o seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é que a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos Ó cristão avante no domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes,
ação de graça, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. Ver Salmos 50, 14, 51, 17, 54, 6, 141, 2, Marcos 12, 33, Romanos 12, 1, Filipenses 4, 18, Hebreus 13, 15 e 16. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. 2 Samuel 24, 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz: Ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda os outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Matthew Ramda, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais uma música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Essência da Adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências. Tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus me quer por inteiro. Versículo para memorizar: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12, 33. Pergunta para meditar: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Amém? Terminamos aqui a leitura e essa parte do pensando sobre o meu propósito de vida nós usamos quando estivermos fazendo os exercícios, que será logo após a ministração. Agora eu vou passar para a ministração e a seguir nós fazemos os exercícios. Amém? Vamos lá? Hebreus 12, 28 diz assim: por isso sejamos agradecidos a Deus, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Olha, já tem uma receita para nós. Como que a gente agrada a Deus? Respeito e temor. É uma forma que nós podemos agradar. Sim, nós podemos agradar a Deus no nosso louvor, na nossa adoração. Nós somos agradáveis a Ele. Mas se existe uma maneira que agrada a Deus, existe também uma maneira que desagrada a Deus. Não tem a ver com o local, com a forma, com o jeito. Tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com a entrega, com o reconhecimento. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não são esses que o Pai procura? Se o Pai é espírito, nós precisamos de adorá-lo em espírito. O Pai não é verdade? Nós precisamos adorá-lo em verdade. João 4, 23, o Senhor Jesus estava falando isso para a mulher samaritana. Então a mulher samaritana estava falando, mas onde eu vou adorar? Que lugar?
Vocês falam que é só no tempo. E Jesus fala: olha, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira forma de adoração. Não é se eu estou adorando dentro de um templo, não é se eu estou ajoelhado, deitado, né? Não é a forma, o jeito, a maneira. Não, é o coração. É estar em verdade diante do Senhor. Deus, ele não quer falsos adoradores. Deus, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Ele só compactua com aquilo que é verdadeiro, que é genuíno. O que é falso não tem parte com Deus. A mentira não tem parte com Deus. O engano não tem parte com Deus. O que é então, Meir, uma falsa adoração? Então eu fiz aqui uma breve listinha para vocês do que é uma falsa adoração. Por exemplo, uma falsa adoração é adorar por aparência. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Então não adianta eu adorar ao Senhor com palavras bonitas, eloquentes. Não adianta eu vestir a minha melhor roupa e ir para a igreja. Não adianta eu entrar na igreja e ao invés de adorar, eu vou desfilar. Deus não olha pela aparência, aquele que bate no peito e fala, sou santo. Deus olha para aquele que quebra o seu coração e se quebranta diante do Senhor. Então, o que é uma falsa adoração? É uma adoração de mentira. Você está ali adorando só para que as pessoas te vejam e batam palmas para você. Essa é uma falsa adoração. E eu posso fazer uma falsa adoração sozinho? Pode. Se você entra diante do Senhor buscando apenas seus interesses, você está fazendo uma falsa adoração. Você acha que com isso você está agradando a Deus. Mas por trás daquilo tem coisas escondidas. Que é, por exemplo, outro tipo de falsa adoração que eu coloquei aqui, ó. Adorar com pecado escondido. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona. Tem muito certo isso aqui, ó. Quem confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, se eu entro para adorar ao Senhor no meu secreto, que a adoração falsa não é só a pública. Se eu entro no meu secreto para adorar o Senhor e eu não confesso os meus pecados diante dele, e eu não me rasgo diante dele, eu não me arrependo diante dele, eu entro diante dele achando que ele tem que fazer tudo o que eu quero, que ele está ali para me servir, eu estou fazendo uma adoração falsa, estou ali, mas ele não vai receber. Por quê? Porque Deus quer primeiro limpar o nosso coração, depois é que ele vai habitar. Deus não habita num coração sujo, num coração cheio de mágoa, de ressentimento, de angústia, de terror. Deus não habita. Deus limpa primeiro, depois ele habita. O nosso Deus é um Deus de beleza. Nosso Deus é um Deus de vida. Ele não habita em locais de morte. Ele habita em onde tem vida, porque ele é a própria vida. Outro tipo de falsa adoração, quando a gente vai adorar a Deus por interesse, barganha. Não se engane, de Deus a gente não zomba. Ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. João 6, 26. Então, a multidão estava procurando Jesus porque estava interessada em comer pão, em saciar os seus benefícios. Então, quando eu vou até o Senhor por interesse próprio, querendo barganhar com Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. A gente não barganha com Deus. Isso é uma falsa adoração. Eu quero entender aqui, gente, que o nosso propósito não é barganha com Deus. Tem muita gente uma vez até que me perguntou, mas isso aí eu não estou barganhando com Deus? Não.
Deus vê o nosso esforço diante dele. Aquilo é o nosso, por exemplo, estou me esforçando para que todos os dias tenham o áudio aqui para aqueles que estão se esforçando para todos os dias virem aqui ouvir e fazerem os exercícios. Por quê? Pela sinceridade do nosso coração, nós queremos que o Senhor trabalhe dentro das nossas casas, nós desejamos o favor de Deus e esse é o nosso sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, esforço para estar junto com Ele. Então, nós buscamos dele, nós não barganhamos com Ele. Ou seja, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu não continuo, eu não paro de batalhar, assim como Jacó, que batalhou a noite inteira e pediu que o Senhor o abençoasse. E o Senhor o abençoou porque viu o esforço dele. Deus foi tão misericordioso que deixou ele vencer. Ou seja, receber a bênção dele. Então é diferente do que uma pessoa que entra diante de Deus, não quer nem saber de Deus, só quer saber do que Deus pode fazer por ela. É diferente. Amém? Outra falsa adoração é por idolatria. A pessoa que idolatra, ela usa ídolos. Ela idolatra pessoas, ela idolatra coisas no lugar de Deus. Tudo aquilo que você põe no lugar de Deus é idolatria. O Senhor fala para nós lá em Êxodo 23:5. Não terás outros deuses diante de mim. Não te prostrarás diante deles. Então, tudo que você se prostra diante e que não é Deus, você está cometendo uma idolatria. Então, se você se prostra diante de ídolos feitos por homens, você está praticando idolatria. Se você se prostra diante dos seus filhos, você está praticando idolatria. Se você se prostra diante do seu marido, você está praticando idolatria. Por quê? A gente só adora a Deus. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Ele não aceita 99%. Ou é 100 ou não é nada. Por quê? Porque ele sabe que é só com ele que você terá vida. Se for de outra forma, é morte. Amém? Então, se algo ou alguém ocupa o lugar de Deus na sua vida, entenda que isso é idolatria, arrependa-se e deixe. Porque se você não confessar o seu pecado, você não prospera. Não é só confessar, é confessar e deixar. Amém? Então, esses são alguns tipos de falsa idolatria. Todas as formas que eu chego perante o Senhor, que o meu coração não é sincero, é um tipo de idolatria. Então, a nossa pergunta hoje é: qual é a forma certa de adorar a Deus? Existe uma fórmula, um ritual, uma maneira? Então, para a gente entender que Deus ele nos criou diferentes e que não é o local, não é a fórmula, não é o modelo, não é a maneira que a gente adora a Deus. O que importa para Deus é se nós estamos adorando Ele pelo que Ele verdadeiramente é e não por invenções humanas. Nós precisamos adorar o Deus da Bíblia, não o Deus que pessoas inventam para nós. Não um Deus que talvez eu mesmo esteja inventando para agradar a mim mesma. Por isso, eu preciso conhecê-lo. Como que eu vou adorar a Deus, o Deus verdadeiro, se eu não estudo a Bíblia? Como que eu vou adorar a Deus se eu não o conheço? Por isso que eu sempre pergunto: quem é o Deus que você está adorando? Você sabe quem é Ele? Então procure adorar a Deus para você adorar o Deus de verdade, o único, porque não existe outro. Talvez você está adorando um Deus aí pensando que está adorando a Deus e não está adorando o Deus de verdade. Amém, mas como que eu faço para adorar a Deus? Procure conhecê-lo.
Como que eu conheço? Através da palavra dele. E o único que pode te revelar Deus de verdade é o Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, me revela Jesus. Me revela o Pai, me revela o Filho, me revela o Senhor, o Espírito Santo. Peça a Deus. Porque se você estiver adorando Deus inventado por homens, você está dando uma falsa adoração. Então, nós precisamos de adorar Deus verdadeiramente. É o Deus real. Ele, o Criador do universo. E a Bíblia conta para nós muitas coisas sobre ele. Aquilo que a gente consegue entender está lá na Bíblia para nós. E também, o que importa para Deus na adoração? É nós adorarmos com sinceridade. É nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes. Então, isso que importa para Deus. Se o nosso ato de adoração é sincero, é verdadeiro, vem lá do coração. Isso importa para o Senhor. Importa também que nós adoremos a Ele com entendimento. Que a gente entenda o que nós estamos fazendo. Que nós tiremos o automático e passemos para o manual. Adorar a Deus no automático, você nem vai estar sabendo o que você está fazendo. Pega lá uma oração feita e fica lá lendo e repetindo, você nem sabe o que você está falando. Isso, a sua mente está muito fora. A palavra não fala, adoro com o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente? Então, nós precisamos adorar a Deus com sinceridade de coração e com entendimento na mente. Eu estou aqui porque eu quero. Eu decidi adorar o meu Deus. Eu quero a tua presença. Eu quero ser teu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo para sempre. Eu quero produzir frutos e frutos que permaneçam. Eu quero adorar o Senhor de forma que agrade o Senhor. Eu estou entendendo isso. Eu estou falando aquilo que eu estou percebendo e compreendendo. A minha mente está atuando nessa adoração. Essa é uma adoração verdadeira, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou simplesmente peguei um papel e comecei a repetir ali, ó. Faça 200 vezes, leia isso 200 vezes. Isso, sua mente nem vai estar sabendo o que você está fazendo. E você não vai ter entendimento nenhum depois. Amém? E o Senhor também, ele se agrada quando nós praticamos a adoração por vontade própria, em cada decisão que nós tomamos ao longo do dia. Eu acordo e penso, vou adorar a Deus agora. Senhor, obrigado, Senhor, eu te adoro. O Senhor é um Deus maravilhoso. Esse dia, Senhor, esteja presente comigo neste dia. Senhor Espírito Santo, eu convido, Senhor, passe esse dia comigo, Espírito Santo. Aquilo você está falando sinceramente e com a sua mente. E você está usando todas as suas forças para conseguir se manter nesse caminho. Porque fazer isso um dia é fácil. Fazer todos os dias já se torna um pouco mais difícil. Um dia a gente escorrega, outro dia a gente não consegue. Não pode desanimar. Levanta e continua, levanta e continua. Ou seja, usa toda a sua força. Até que a adoração se torna algo assim, ó, como respirar. Agradável, perfeito, um lugar onde você quer estar o dia todo na presença dele, adorando. E aí você chegou a uma adoração que agrada o Pai. Amém? Mas você tem que adorá-lo com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Ou seja, precisa do coração, você precisa amá-lo. Precisa da mente, você precisa saber que ele existe e precisa do esforço, você precisa de se esforçar para estar com ele. Todo tempo, todo dia, toda hora. Até que aquilo passe a ser parte integrante de você e você consiga estar, entregar 100% a ele. Amém? Então, para a gente poder falar sobre isso, sobre a questão de que não são todas as pessoas que adoram da mesma forma. E que isso não é errado.
Eu não tenho que escrever uma fórmula de adoração, ó, só vale se você for para o culto, para a igreja, e lá na igreja vai ter o tempo que eles vão cantar música, depois daquele tempo vai ter um tempo que o pastor vai pregar, depois daquela pregação, aí você pode ir embora, terminou a adoração. Às vezes tem pessoas que pensam que só isso que é adorar o Senhor. Outras pensam, para adorar a Deus eu só vou conseguir adorar se eu estiver trancada no meu quarto. Por isso, para a gente ver que há formas distintas, eu gostei da forma que o autor colocou aqui, do amigo dele, do Gary Thomas, que ele identificou no livro dele 9 formas de adoração e conexão com Deus. 9 maneiras que as pessoas fazem, determinados tipos de pessoa, para se aproximar de Deus. Elas fazem isso com autenticidade, de acordo com a sua personalidade, com seus dons e estruturas espirituais. Então a gente entende que Deus nos fez de forma diferente. Nem tudo que alguém usa para agradar a Deus é o que eu vou usar. Deus quer que eu o adore como eu sou, com as minhas personalidades, com a minha forma de ser. Às vezes eu tenho um tom de voz mais forte do que o outro. Às vezes eu tenho um tom de voz muito baixo. Às vezes eu gosto de adorar a Deus saltando. Outras vezes eu gosto de ficar sozinho. Tem tantas formas de adorar a Deus. E não quer dizer que, por exemplo, alguém colocou um protocolo ali, eu tenho que seguir o protocolo, senão não estou adorando. Por isso que eu achei muito legal essa forma. E vou falar as 9, que vou repetir as 9 que eu já li. Vou repetir e nós vamos falar sobre cada uma aqui rapidinho, para que a gente entenda que existem uma variedade de pessoas, uma variedade de dons, uma variedade de personalidades, uma variedade de estruturas físicas, mentais, sociais, e que o Senhor Espírito Santo, ele trabalha em cada uma delas. A única coisa que a gente tem que ter igual, todos têm que ter isso, porque senão não vale, é Jesus. Jesus, ele disse assim, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe outro caminho. Eu posso usar várias formas, várias maneiras de adorar a Deus. N maneiras. Mas sem Jesus, nenhuma delas funciona. Então, a primeira característica de adoração a Deus é Jesus. E o Espírito Santo é que me revela Jesus. Então, sem Jesus não existe. Então, essas 9 maneiras que eu vou falar aqui, elas precisam estar centradas em Jesus. Na sinceridade do coração, na adoração ao Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, pensando em Jesus, lavados no sangue de Cristo, confessados os nossos pecados, com um coração sincero e quebrantado diante do Senhor, eu posso adorar Ele de várias formas. Então, nós sabemos que é por Jesus. O que nós estamos exemplificando aqui é que com Jesus, com arrependimento, com sinceridade, com a adoração, esse tipo de adoração, nós vamos agradar o Pai, de qualquer forma que nós fizermos. Você pode adorar na sua cama, você pode adorar ajoelhado, levantado, dormindo, correndo, de diferentes formas. Amém? Então, aqui essas 9 formas aqui que o Gary colocou, eu vou passar para vocês. Por exemplo, os naturalistas, pessoas que são naturalistas, elas sentem-se mais próximas de Deus ao ar livre, caminhando por um bosque, à beira-mar, contemplando a criação. Então, a gente vê ali no Salmo 19:1, que a gente vê muito isso, fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a pessoa, ela gosta do natural, ela sente mais bem ali, ela vai para a natureza, lá na natureza, ela adora o Senhor, ela vê a presença do Senhor, ela se sente conectada a Deus. Então, é um tipo de adoração
baseada num coração sincero em Cristo Jesus que agrada a Deus. Então não precisa de ser só um tipo, essa aqui é uma das maneiras. Ó, os sensoriais, eles sentem a necessidade do toque, do concreto. Eles amam a Deus com os sentidos. Eles apreciam belos cultos de adoração. O templo, ó, Êxodo 25:30. O templo era cheio de beleza, ouro, incenso, vestes e músicas. Então, os sensoriais, eles precisam de sentir, de toque, de ver. Então, são as pessoas que têm necessidade de ver. Pessoas que Deus muitas vezes dá para elas experiências sobrenaturais. E elas se conectam com Deus ali dentro do templo. Vê aquele templo cheio de lindezas, de belezas, de ouro, de glamour. Elas se sentem na presença de Deus. Há os tradicionalistas, que eles se aproximam de Deus através de práticas litúrgicas. Eles precisam de protocolo. Eles precisam de entrar na igreja, ali primeiro tem o louvor dos músicos, depois tem a palavra, depois tem a oração. Eles precisam disso. Eles precisam de orações escritas, eles precisam de jejuns, de celebrações sagradas. Eles são acostumados com o protocolo. E Jesus, olha, você vê lá, Lucas 2, 41, 42. Jesus celebrou a Páscoa, frequentou o templo, seguiu rituais judaicos. Então, isso não é errado. É mais uma forma que a pessoa tem de se conectar ao Senhor. Não é errado. Então, nós temos que deixar de ficar julgando, colocando peso nos outros, achando que é só a nossa forma que é a correta. Não é só a nossa forma. Deus nos fez variados, personalidades, dons, talentos, gostos, né? Vamos continuar. Por exemplo, os ascetas. Eles são fortalecidos por retiros espirituais, madrugadas em silêncio e jejuns. Lá em Lucas 5,16 diz assim: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Então não é errado a pessoa que gosta de retiros, que gosta de jejuns, que gosta de se retirar para estar com Deus. Não é errado. É a forma que Deus toca mais o coração dela. Os ativistas, eles se aproximam de Deus quando estão engajados em transformação social e combate ao mal. Isaías 1:5-17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam os opressores, defendam os direitos dos órfãos e das viúvas. São pessoas que vão e fazem. Você chega no lugar, são geralmente aqueles que lideram, aqueles que direcionam. E Deus toca essas pessoas nessa área. É errado adorar a Deus assim? Não. Os misericordiosos, eles sentem a presença de Deus em atos de compaixão, cuidado com os enfermos, ajudas práticas aos necessitados. Mateus 25:40. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, a mim fizeste. Então, os misericordiosos são aquelas pessoas que lá na igreja você vê que eles estão sempre tendo um cuidado com os outros. Eles estão sempre visitando pessoas nos hospitais, eles estão sempre cuidando daqueles necessitados. E Deus toca eles mais nessa área. Isso é errado? Não. Nós temos também os entusiastas, que valorizam os cultos alegres, as orações fervorosas, eles louvam vibrantes, eles vivem milagres de Deus. Lá em 2 Samuel 6,14 diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Então, aqueles que gostam de dançar, de alegrar dentro da igreja, aqueles que contam os milagres, aqueles que são entusiasmados, Deus usa eles dessa forma. E dessa forma eles sentem a presença de Deus. Está errado? Não. 8. Os contemplativos. Esses já sentem-se mais ligados a Deus na oração silenciosa, no amor profundo e pessoal, em diários espirituais, em orações íntimas. Lucas 10:39.
Maria se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Então, esses aqui, os contemplativos, eles já gostam de mais silêncio, de mais quietude, de mais intimidade, ficar quietinhos diante do Senhor. Eles são assim, são diferentes dos entusiastas que são, já que gostam, dançam, né? É errado? Não. É dessa forma que o Senhor está com eles, liga-se com eles e se manifesta a eles. Então, nós não devemos julgar o outro pela forma de o outro adorar o Senhor. Cada um adora da forma que é. O que nós precisamos é de ter um coração puro diante do Senhor. É isso, santo diante do Senhor. Olha, tem os intelectuais que conectam-se a Deus por meio de estudos bíblicos profundos, por meio de teologia, de reflexões, de debates saudáveis. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua mente. Então, os intelectuais usam muito a mente, trabalham muito o saber diante do Senhor. E é assim que o Senhor impacta eles. Tá errado? Não. E se a gente observar, nós temos um pouquinho de cada um desses tipos de pessoa. Nós adoramos o Senhor em silêncio, nós adoramos o Senhor dançando, nós adoramos o Senhor estudando, nós adoramos o Senhor cuidando dos nossos irmãos, nós adoramos o Senhor defendendo os humildes, nós adoramos o Senhor de todas as formas. E cada um de nós tem a nossa forma específica que a gente achega mais a Deus. Então, que nós não julguemos a forma de o outro adorar e nem peguemos a nossa forma de adorar e achemos que ela está errada. Se nós temos um coração limpo diante do Senhor, é correta a nossa forma de adorar. Cada expressão dessa aqui leva a Jesus. Se o seu coração estiver cheio de Jesus, porque Jesus é a expressão perfeita da adoração, é a forma correta. Tanto é que o Senhor falou, o Pai falou mais de uma vez: Este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Então a forma de Jesus é correta. Todas essas formas que a gente falou aqui só agradam a Deus se nós fizermos com o nosso coração. Quero frisar isso, gente. Fizermos com o nosso coração limpo, puro, sincero, cheio de Jesus e através de Jesus. Deus, ele se manifesta de muitas maneiras. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e definir Deus de acordo com a nossa forma de pensar. Nós temos que nos colocar em humildade diante do Senhor e entender que quem é Deus é Ele, que é Ele que aceita ou não a adoração. Romanos 12:5 diz assim: Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Nós somos a noiva. Então nós estamos aqui para adorar o Senhor e cada um de nós adora conforme aquilo que ele opera em cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Vamos passar aos nossos exercícios? Pensando sobre o meu propósito de vida. Nosso exercício do dia 13. Escreva no seu caderno. Dia 13. 21/4/2025, entre parênteses, tá bom? Colocaram exercício, colocaram o dia. Agora colocam o tema. O tema é: Deus me quer por inteiro. Então, se você tem dificuldade de acompanhar, eu entendo que muitas vezes a gente fala um pouquinho mais rápido, é só dar pause no áudio, copiar e depois você dá play de novo. Não compreendeu alguma coisa? Volta o áudio um pouco, ouve novamente e anota de acordo com o que você for compreendendo, no seu tempo e de acordo com o que você dá conta de acompanhar, tá bom? Não se compare a outros, não se compare àqueles que conseguem fazer rapidamente.
Vá no seu tempo e na sua capacidade, porque Deus não olha a forma que você faz. Deus olha o seu coração. Amém? Então vamos lá. Versículo-chave. Lembrando que o versículo aqui eu sempre coloco de acordo com o que está na minha Bíblia. O autor geralmente ele coloca o versículo não por inteiro, e eu já coloco por inteiro. Eu já prefiro assim, e eu gosto de estudar assim, tá bom? Versículo-chave. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Esse versículo está em Mateus, capítulo 12, versículo 33. Amém? O versículo de hoje é para decorar. Então você escreve num cartazinho, coloca por onde você passa, coloca no seu celular, põe o celular para te lembrar. Então você vai decorar esse versículo e vai decretar o nosso decreto de hoje, que é: você vai colocar aí, eu coloco o seu nome, escreve: declaro que amo a Deus com todo o meu coração e mente e vou usar todas as minhas forças para agradá-lo. Começo amando e cuidando do meu próximo. Vou repetir para vocês o decreto de hoje. Eu, deixo um espacinho para colocar o seu nome, ou já escreve o seu nome. Eu, seu nome, declaro que amo a Deus com todo o meu coração e mente e vou usar todas as minhas forças para agradá-lo. Começo amando e cuidando do meu próximo. Amém? Então, hoje você vai decorar o versículo proclamando o decreto, decretando. Você vai falar isso hoje durante o dia. É um exercício para te ajudar a vencer tudo aquilo que vem contra você. Amém? Pergunta para meditar. Pula aí uma linha e já coloca o próximo. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? O que farei a esse respeito? Então, essa pergunta é a pergunta que está no livro, tá bom? Eu vou te dar um exercício para te ajudar a responder essa pergunta que está no livro. Muito bem. Nosso exercício aqui para te ajudar, ele tem um nome hoje, ele se chama O Coração no Altar. E o objetivo desse exercício é você conseguir avaliar qual das 2 formas de adoração está mais viva em você. É a adoração pública ou a adoração particular? E para você conseguir realinhar o seu coração com a vontade de Deus. É um exercício muito simples, mas que se você fizer, tirar tempo para meditar na sua resposta, você vai conseguir um resultado maravilhoso, eu tenho certeza. Você vai alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Ou seja, conseguir chegar a uma adoração que agrada a Deus. Então, primeiro, você vai fazer 2 perguntas, escrever 2 perguntas aqui no seu caderno e vai responder essas perguntas. Depois que você responder sobre essas perguntas, você vai conseguir responder essa pergunta do livro, tá bom? Ó, primeira pergunta. Quando foi a última vez que me derramei em oração a sós com Deus? Você vai responder: quando foi a última vez que você se derramou em oração a sós com Deus? Foi hoje, foi ontem, foi há um mês, foi você não lembra nem quando. Coloca aí uma oração onde você se derramou diante de Deus, sentiu a presença dele, você chorou diante dele, só você e ele. Então, essa é a primeira resposta que você responde meditando, não responde de qualquer jeito, tira tempo para pensar sobre isso. Segunda pergunta: quando estou em público adorando, meu coração está tão entregue
quanto quando estou sozinha? Quando você está adorando em público, você se entrega da mesma forma que você se entrega quando está sozinha? Responde essa pergunta, medita sobre essas duas perguntas e aí você vai conseguir responder com clareza aquela primeira pergunta ali do livro. Por quê, gente? Porque Deus, ele se revela no nosso secreto. E ele vem e transborda no público. Então, quando o nosso altar particular está aceso, a nossa adoração pública ela ganha poder e verdade. Então, não é todo mundo que está adorando em público que está fazendo uma falsa adoração, não, nunca. Quantos e quantos que adoram em público e derramam o poder de Deus ali sobre as pessoas? Porque ele está sendo canal, ele está adorando em espírito e em verdade, o Senhor está se agradando e a glória de Deus desce naquele lugar. Então, vamos conseguir chegar a esse ponto em nome do Senhor Jesus, cada um de nós. Amém? Próximo. Esse próximo aqui, gente, ele vai englobar nesse exercício que eu vou dar aqui, que é o próximo é o que vou fazer hoje. Esse o que vou fazer hoje, lembra que depois tem o pedido de oração e tem o agradecimento? Então você pode até colocar aí, ó, o que vou fazer hoje, barra, pedido de oração, barra, agradecimento. Porque esse exercício vai estar os três um só. Fazendo esse exercício aqui, você estará fazendo os três. Eu vou explicar para você, tá bem? Então, escrevam aí, o que vou fazer hoje, barra, pedido de oração, barra, agradecimento. Muito bem, vamos lá. Você hoje vai fazer um encontro com Deus no seu jardim secreto. Você vai entrar no seu jardim secreto e Deus vai te levar no Santo dos Santos. Então, você hoje vai preparar um tempo seu com Deus. Um encontro com Deus. Você vai escrever no seu caderno, encontro com Deus. E o nome desse encontro vai ser O que tua glória faz comigo. É o nome do seu encontro. Qual que é o objetivo desse encontro? É você entrar em comunhão com Deus por meio da música, da meditação bíblica e da entrega total do seu coração a Deus. Amém? Então, hoje nós vamos fazer um encontro com Deus. O nome do nosso encontro é O que a tua glória faz comigo. E esse encontro tem um objetivo, que é nós entrarmos em comunhão com Deus através da música. Nós vamos meditar na Bíblia e nós vamos entregar totalmente ao Senhor. Amém? Então, o que você vai precisar para organizar esse encontro com Deus? É só você e Deus, lembra disso. Esse encontro, você vai precisar criar um ambiente calmo, silencioso. Então, seria muito bom se você conseguisse fazer esse encontro na madrugada. É um horário excelente, onde vai estar tudo mais tranquilo, mais calmo. Você vai para o seu lugar secreto ali com Deus, onde você pode ficar sozinha com Deus, né? Procure um lugar na sua casa onde você consegue ficar sozinho. Você vai precisar de cartazes, pequenos cartazes com nomes de Deus no Velho Testamento e nomes de Deus no Novo Testamento. Então, como que Deus era chamado no Velho Testamento? Na sua Bíblia deve ter muito aí, ó, lista dos nomes de Deus do Velho Testamento, lista dos nomes de Deus no Novo Testamento. Então, cada nome você coloca num papel. Cada nome você coloca em um papel, faz vários. Pega vários nomes de Deus, faz vários papéis com o nome de Deus, escreve o nome de Deus, prepara assim, bem chique. Eu vou ter um encontro com Deus, então eu vou colocar o nome de Deus aqui, os lugares que eu quero que ele esteja. Quanto mais você fizer, você põe, cola na parede, cola na sua frente, cola do seu lado, cola no chão, cola no teto, onde você alcançar. Coloca ali nome de Deus para todo lado.
Pesquisa os nomes de Deus ali no Novo Testamento, ali no Velho Testamento. Como que a gente chama Deus? Nós não temos, lembra aí? Jeová Jireh, Jeová Rafá, outros falam Javé. Não importa, é o nome que Deus for trazendo a você, os nomes que estão na sua Bíblia. Vai escrevendo os cartazinhos, pode ser pequenininho, pode ser maior, do seu jeito. Faz um negócio assim bem bonito para Deus. Por quê? Porque você está preparando o encontro com Ele. Ele vai receber o seu convite e ele vai participar dessa reunião. Só você e ele. Então, você preparou um ambiente calmo, preparou vários cartazes com o nome de Deus, e aí você pegou o seu caderno, pega o seu caderno, nosso caderno do propósito, deixa lá junto. Se você tiver um fone de ouvido e quiser colocar o fone de ouvido, com medo de atrapalhar alguém possa ouvir, pode usar também um fone de ouvido, esse é opcional. E você vai pegar a música de adoração, você vai ter uma música de adoração específica. Eu vou dar uma sugestão para você, mas você não tem que usar a minha música, você pode usar a sua, aquela que você sente a presença do Senhor com ela. Então, essa música que eu vou dar sugestão para você é aquela O Que Tua Glória Fez Comigo, que é da Fernanda Brum. Que é aquela que faz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Essa é linda, ela me toca profundamente, eu choro muito na presença do Senhor com ela. Então eu dou a sugestão dela. Não quer dizer que tem que ser com ela. Até coloquei o título, vocês viram? Agora eu vou dar o passo a passo de como você vai fazer esse encontro com Deus. Lembrando que é você e Deus. Passo a passo. Primeiro você preparou o ambiente, tá tudo pronto ali. Você colocou ali um lugar para Jesus sentar a hora que ele chegar. Você quiser colocar um lugar para o Espírito Santo, um lugar para Deus, coloca aí que é você e Deus, afinal. Deus não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito? Muito bem. E aí você vai, depois de tudo preparado, aquele ambiente com aquela luz calma, você vai colocar os seus cartazes, tudo preparado. Aí você vai fazer uma oração convidando o Espírito Santo para estar presente. Convidando o Pai, convidando Jesus. Você pode falar: Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus. Eu convido o Senhor para estar aqui comigo. Me ajude a te ouvir, a te sentir, a te responder. Senhor, que este tempo seja só do Senhor comigo. Que eu esteja plenamente entregue a Ti neste momento. Transforma o meu interior. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Venha, Senhor. Esteja aqui nesse encontro que eu preparei especialmente para o Senhor. Então você está com tudo pronto ali, já fez essa oração para o Senhor, está tudo organizadinho. Aí você vai dar play na música. Você vai ouvir essa música com seu coração aberto. Você, em princípio, você não vai cantar. Você vai fechar os olhos e você vai apenas ouvir. E aí você vai respirar fundo e relaxar, com seus olhos fechados. Você está esperando Jesus chegar. Você está esperando o Espírito Santo chegar. Você está esperando o Pai chegar. Então, com seus olhos fechados, você está meditando na música, entrando ali no seu jardim secreto para esperar o Senhor. Então, você vai sentir cada palavra como se fossem suas as palavras. Você vai imaginar Jesus chegando ali, sentando ao teu lado, o Espírito Santo, você vai imaginar o Pai, você vai imaginar a presença plena do Senhor com você. E aí você vai, terminou a música, você coloca ela de novo, e aí você abre os olhos, vai ouvindo a música, olhando os cartazes e pensando: olha, ele está aqui agora. Aí vai falando o nome que está nos cartazes. Cada nome que você escreveu, você vai falar: o Senhor está aqui agora. Que bom que o Senhor está aqui. Começa a conversar com ele pelos nomes.
olhando, porque os lugares que você preparou para ele ele está ali agora. Ele está com você agora. Creia nisso. Não vá pelo que você vê. Não espere ver. Creia. E aí, quando a música terminar, você vai responder no caderno. Quando você terminar aquele momento, que você sentiu a presença do Senhor, que Ele esteve falando com você, então você vai fazer como se fosse um relatório no seu caderno. Eu deixei umas perguntinhas aqui para você responder, ó. O que essa música despertou em mim? O que o Espírito Santo me mostra agora sobre mim mesma? Qual parte da música me tocou e por quê? Há algo que eu preciso entregar? Há algo que eu preciso abraçar? Né? Então você vai escrever. Isso aqui são só sugestões, mas você pode falar o que está no seu coração. Se você quiser, você pode rabiscar, você pode desenhar, você pode chorar, você pode escrever. Você não tenha limites nesta hora. Se abra para o Senhor, se entregue, faça o que você sentir de fazer. Terminou esse período, você começa a ler o versículo que vier à sua mente. O Senhor vai trazer um versículo a você. E você vai ler esse versículo em voz alta e vai escrever esse versículo no seu caderno. E aí você vai tirar um tempo agora para conversar com Deus que está aí do seu lado. Você vai falar com Ele como se você estivesse conversando com seu amigo. Às vezes parece até engraçado, porque parece que a gente está falando sozinho, mas você não está falando sozinha. Ele está te ouvindo. E muitas pessoas conseguem ouvir a resposta de Deus. Quanto mais você tiver entregue nesse momento, mais você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. Você vai olhar para aquele lugar, para o lugar que você preparou para ele, para os cartazes. Você vai observar tudo e você vai se entregar ali, se render, se abrir para Deus. Deixa Deus trabalhar em você. Se você quiser fazer tudo antes, depois de tudo você escrever, fique à vontade, na ordem que você sentir melhor, tá bom? No final de tudo, que se terminou tudo, aí você vai tirar um tempo para agradecer, que é o nosso tempo de agradecimento. Você vai agradecer muito a Ele por ter vindo à sua reunião. Você vai agradecer a Ele por estar com você ali naquela hora, por ter parado e vindo até você naquele momento. E aí você vai adorá-lo, 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 agradecer, sentir, se derramar diante dele. Vai ser maravilhoso. Então, e você terminou tudo, 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 tudo. Se você quiser, você pode escrever para a posteridade, tudo o que aconteceu nesse encontro. Foi assim, eu preparei isso, aconteceu isso, foi assim, foi assim. Para quê? Porque um dia você vai poder ler isso para você mesma, para um familiar, para um filho, para um neto, para um marido, para quem o Senhor colocar. Pode servir de testemunho para você ganhar a alma. É importante que você registre, porque a nossa memória às vezes passa, né? Mas aí você vai sentir, olha, aquele dia eu senti tanta presença do Senhor, aquele dia ele veio na minha reunião, foi tão maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Esse é o nosso exercício. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Eu vou orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esse encontro, Senhor. Esse encontro que se chama O que tua glória faz comigo. Senhor, eu oro por esta pessoa que já está planejando na sua mente esse encontro. Senhor, dê para ela as ferramentas. Senhor, revela para ela os nomes que o Senhor quer que ela escreva ali na hora. Senhor, revela para ela como que ela deve preparar o lugar para você sentar junto com ela. Senhor, revela para ela, Senhor, tudo e cada minúcia do que vai agradar o coração do Senhor. E que ela consiga, diante de ti, Senhor, se derramar completamente e receber a tua visitação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a nossa adoração agrade o Senhor. Amém?
Fiquem com Deus e até amanhã, meus amores.